Eu nem sou o Janones, porque eu não tenho a capacidade de ser o Janones, de descer na merda, pegar as armas e atirar neles, contra eles. Não vou ficar só também na superioridade moral de que não me atinge, dizer que não me atinge, atinge sim. Então, eu vou combinar uma comunicação alternativa que faça esse tipo de coisa que eu fiz com esse deputado de Minas Gerais. Eu queria trazer aqui, porque o Jean é artista, né? Faz vários desenhos, expõe. E aí eu vou trazer um último que ele postou nas redes. Isso, não. Aí é uma homenagem, aí, né? Uma homenagem ao deputado Chupeta. Né? Olha, Adri, é você que está dizendo. Não, eu e o Janones. Esse trabalho é um trabalho... Eu vi teu tweet, eu retuitei. Falei, se o Jean está dizendo, eu também posso. Que lindo desenho. Olha, eu vou te dizer, esse trabalho é uma referência a um quadro famoso de Magritte, de René Magritte, que se chama Ce n'est pas un pipe. Magritte desenhou um cachimbo e publicou, e embaixo do desenho do cachimbo ele bota essa frase: isso não é um cachimbo, né? Ce n'est pas un pipe. E aí Magritte, com esse trabalho, claro, com todo o surrealismo, estabelece um diálogo sobre a representação, né? Qual é o papel da representação? Isso aqui não é o cachimbo, é o desenho de um cachimbo. O que é o cachimbo? Bom, enfim, tudo isso. E Michel Foucault tem um artigo dele maravilhoso em cima desse trabalho de Magritte. Então, eu, olhando diante do que aconteceu no Brasil, o Brasil é um país que surpreende, quer dizer, não o Brasil, a extrema-direita brasileira surpreende a gente, né? Todos nós, a gente ri, mas ao mesmo tempo é muito preocupante. Né? Diante do que aconteceu, um deputado eleito, o deputado mais votado, né, de Minas Gerais, no Dia Internacional da Mulher, subir na tribuna, colocar uma peruca e fazer uma chicana, fazer um deboche, uma humilhação da comunidade trans e mesmo das mulheres, quando ele diz: eu botei uma peruca, agora eu tenho um lugar de fala, profere um discurso indecoroso, esse sim indecoroso. Isso para mim foi chocante, porque eu vi que da minha participação no parlamento, de quando eu era deputado para agora, o nível dessa extrema-direita desceu muito mais. E o problema da extrema-direita é que ela rebaixa todo o debate junto com ela. Ela infecta de tal modo o espaço público que as pessoas elas são obrigadas, de alguma maneira, a responder a esse tipo de comportamento. Não se pode ignorar. Então, aí eu vi que esse deputado fez essa cena grotesca e não teve, por parte da imprensa dita tradicional ou autoproclamada profissional, o devido rechaço, né? Esse sujeito feriu a liturgia do cargo, esse sujeito fez da tribuna do Parlamento Brasileiro um circo, e isso não foi tratado com a gravidade que deveria. E aí, quando o ministro da Justiça é convocado por essa extrema-direita a prestar esclarecimentos sobre algo absolutamente normal que o ministro da Justiça deve fazer, que é visitar setores, regiões das cidades afetadas por bandas de criminosos, né? Ou seja, setores da população, territórios, digamos assim, das cidades controlados por narcotráfico, ou mesmo em que o Estado está ausente. Quando o ministro da Justiça faz algo que ele deve fazer, a extrema-direita convida ele para prestar esclarecimentos sobre isso, e esse mesmo sujeito que faz essa fala indecorosa, não gosta quando outros deputados devolvem a sua interpelação com algo que ele mesmo produziu, ou seja, foi ele mesmo que se batizou de Nicole, disse que ele era Nicole, colocando uma peruca, rebaixando o discurso, transformando o parlamento num circo. Então, quando eu vi tudo isso e eu estava em casa, assim, né, pensando, aí eu lembrei que uma chupeta, ela tem a cara de um palhaço, se você olhar de uma certa perspectiva, né? Parece um palhaço. E aí, na hora, me veio essa ideia do palhaço,
do Mal Palhaço, e me veio o quadro de Magritte, né, na cabeça. Aí eu falei, agora eu tenho um trabalho. Então, desenhei a chupeta dessa perspectiva, que lembra um palhaço. O nome do palhaço é Nicole, o nome na verdade, é uma palhaça, Nicole, e o título é esse, e eu coloquei a frase, isso não é uma chupeta. Essa Dri e Rovai é uma maneira de enfrentar também esses discursos de ódio, né? De desarmar esses discursos. A arte, ela tem essa capacidade. Eu não citei o nome dele em nenhum momento, eu apenas utilizei um material que ele me deu para fazer uma crítica desse ponto de vista artístico, digamos, audiovisual, sobre o que ele fez, né? O que ele fez é muito grave, o que ele faz é muito grave. Aliás, hoje se descobriu que a chapa que o elegeu vereador deveria ter caçada, porque foi eleita baseada numa fraude. Deveria ter sido caçado lá atrás. Exato. Né? Um erro da justiça não ter caçado esse cara logo no começo do Exato. Exato. Aí não caça quando deve e acontece isso, né? O trabalho, a maneira, o modus operandi da mentira, ele também foi condenado a pagar 30 mil, eu acho pouco, 30 mil que ele foi para pagar a Lula pela difamação que ele perpetrou contra Lula. Eu até fiz um comentário sobre isso, porque nós da academia que estudamos as fake news e toda essa comunicação política da extrema-direita atual, e não só da extrema-direita, infelizmente, consensuamos que a gente chama de desinformação esse processo, porque a desinformação, o processo de desinformação é amplo, incluem as fake news, as teorias conspiratórias, os bulos, ou seja, as mentiras, o assédio por meio da propaganda, da caricatura coletiva, a todas as formas de propaganda, a sonegação de informação, a distorção de falas, a interpretação errônea de pesquisas. Tudo isso está dentro do espectro amplo da desinformação. Mas quando a imprensa diz que esse deputado foi punido a pagar 30 mil a Lula por desinformação, essa palavra desinformação ela se torna leve, ela não traz o peso que calúnia, injúria e difamação trazem. Ele foi condenado por perpetrar 3 crimes contra a honra: injúria, calúnia e difamação, que que são os 3 crimes a partir dos quais a extrema-direita cresce. Né? São os 3 crimes a partir dos quais a extrema-direita assedia e acossa os adversários. Né? E aos adversários cabem 3 posturas. Ou descer ao nível deles e perpetrar o que eles fazem, né? E nem todo mundo é meio consegue... janonismo, assim, fazer... Mas o Janones tem uma característica interessante, porque o Janones, ele desce na merda, ele desceu na merda lá, ele pegou as armas e ele não se sujou. Eu acho que ele consegue manejar isso bem. É uma coisa que eu não consigo, que é descer no nível dessas pessoas. Aí o outro caminho é recorrer aos processos judiciais, e a justiça é mais lenta, anda muito mais lenta do que a velocidade desses processos na internet, desses processos de difamação e desinformação na internet. A justiça é muito mais lenta, a reparação vem com muito atraso, e quando a justiça é feita e a reparação... quando a justiça é feita, a reparação nunca alcança, nunca repara os danos. Essa é a verdade. E o terceiro caminho, a terceira alternativa é não se intimidar e permanecer na luta e tentar, dentro da não intimidação, criar alternativas de comunicação, que essa é a minha terceira, foi a via que eu optei. Ou seja, eu encontrei caminhos de como impedir que esse acoso, esse assédio me afete pessoalmente. Ele afeta, quer dizer, ele afetava e ele pode afetar as pessoas muito, produzir danos muito grandes. Encontrar um caminho alternativo de comunicação para além do discurso, do texto, da intervenção, né? E combinar isso com os processos judiciais para conter esse desarmar. E tem também, dentro desse terceiro espectro aí, dessa terceira alternativa, tem algo que eu faço corriqueiramente, que é cada vez mais entender como esses processos se dão, né? Quais são os artifícios utilizados pela extrema-direita, como é que
a extrema-direita e a direita, através da sua mídia chamada, autoproclamada, profissional e tradicional, vai montando, vai regando e disseminando esse ódio, né? Esse trabalho eu faço muito. Eu sei, inclusive, que isso tem um custo, por exemplo, que é fechar as portas desses veículos para mim, mas não me interessa que as portas desses veículos estejam abertas para mim. Eu mesmo, não precisa que eles fechem. Eu mesmo fecho essas portas, porque não me interessa estar em veículos que perpetram desonestidade intelectual. Não me interessa colaborar com veículos que fazem um jornalismo de guerra, que não é jornalismo, na verdade, que é propaganda política contra uma das posições do espectro político, que é a esquerda, a centro-esquerda. Não me interessa estar falar para um veículo que faz esse tipo de campanha contra Lula em defesa do mercado. Então, desarmar, entender esses processos, desmascarar esses discursos, é também uma tarefa que eu me coloco, que eu me coloco não só como cidadão, mas eu me coloco como pesquisador dessa área, e como alguém interessado na intervenção política, porque essa é uma intervenção política importante. Desmontar aos olhos das pessoas como é que esses processos de informação se dão, como é que as percepções vão mudando, porque a cobertura política faz determinado enquadramento, porque a Folha de São Paulo, por exemplo, comete determinado erro, digamos assim, e quando vai reparar o erro, não repara da maneira que deve, né? Ou seja, por que determinadas falas, como a fala do Paulo Coelho, por exemplo, daquela declaração do Paulo Coelho sobre o governo Lula, tinha uma crítica feroz a Sérgio Moro. Entretanto, toda a imprensa selecionou a crítica que ele fez a Lula, ao governo Lula, e ele fez uma crítica baseada num certo, digamos, ressentimento, e eu respeito muito o Paulo Coelho, e acho que foi, de fato, um grande vacilo por parte do PT, por parte de quem organizou a cerimônia da posse, não haver convidado o Paulo Coelho, não levar em conta a importância que ele teve no processo de retomada da democracia. Acho que esses vacilos cometidos pela cúpula, ou seja, por quem está no governo aí ocupando esse papel das relações institucionais ou Casa Civil, acho que esses vacilos são graves, sim, e a gente não pode repetir esses erros. Acho que a gratidão é algo importantíssimo na política, então há que ser grato, sim, com pessoas que não são petistas, mas que lutaram pela democracia, que se colocaram em defesa de Lula, e aí Paulo Coelho tem uma certa razão, digamos assim, no ressentimento dele. Acho que ele não precisa ser atacado por causa disso. Ele foi precipitado na avaliação. Eu até escrevi para ele, falei, Paulo, tenha paciência, o governo está no início, são 4 meses de governo. Eu sei que determinadas questões nos enfadam, por exemplo, mas nós temos um papel aí de compreender as coisas mais profundamente, fora da superficialidade, fora dos esquemas maniqueístas. Mas aí, nesse comentário que o Paulo fez, ele fazia um comentário feroz a Sérgio Moro. Ele estava indignado porque Lula caiu numa armadilha de ressuscitar um morto. E, de fato, lamentavelmente, Lula cometeu um erro político. Sabe? Lula não tinha... Eu respeito, porque Lula viveu mais de 600 dias na prisão e perdeu pessoas... 180 dias. Então, e ele perdeu pessoas importantes da vida dele nesse período. Lula não é um meta-humano. Lula é um ser humano. E Lula também tem suas dores e suas feridas. Então, tanto a expressão que Lula utilizou era fruto de uma ferida profunda que ele tem, e que bom que ele tem essa ferida, porque mostra que ele é uma pessoa viva, com princípios e decência, né? Porque se ele colocasse só o animal político na frente, ele poderia cair no cinismo, simplesmente. Né? E ele não, ele conserva uma dor, porque essa dor está ali, foi infligida contra ele. Então, tanto a fala dele foi fruto de uma dor, quanto o enfado de Paulo Coelho é também fruto de uma certa decepção. Não vou dizer para vocês que eu também não fiquei... Quando eu vi a declaração de Lula, a vontade que eu tive foi de me materializar na frente dele e dizer, presidente, dar um abraço nele e dizer, eu entendo a sua dor, mas esse sujeito não está à sua altura. Esse sujeito é um escroque desmoralizado internacionalmente.
Ele é um exemplo em todo o mundo hoje de como não deve proceder a justiça. Nas academias, nas escolas de direito, de ciência política, quando se fala de lawfare, o exemplo utilizado é o exemplo perpetrado por esse sujeito. Esse sujeito é nada. Esse sujeito só é alguma coisa para uma imprensa de direita mistificadora que tenta construí-lo como uma espécie de alternativa, de candidato alternativo, mas que não consegue. Então, presidente, se eu fizesse uma comparação, o senhor é um deus e ele é um inseto. E um deus não fala de um inseto. Isso eu diria para Lula e o abraçaria. Porque eu fiquei também, digamos, chateado, de dizer assim, com o fato dele ter dado os instrumentos para essa imprensa, que na verdade, vem agindo como uma agência de propaganda, no que diz respeito à cobertura política. É importante que se diga, né? Nas demais coberturas, aí eu não tenho do que reclamar. Mas na cobertura político-econômica, a imprensa brasileira dita tradicional e autoproclamada profissional, ela é uma agência de propaganda em favor do mercado, em favor dos mais ricos, em favor das oligarquias políticas. Então, eu entendo isso e acho que a esquerda ela se precipitou, por exemplo, também no ataque ao Paulo Coelho. Poderia ter compreendido que, olha, o Paulo estava ali falando em nome de um fado que também é nosso e que a gente não pode deixar de observar, né? Por exemplo, a presença do Juscelino no Ministério das Comunicações é uma coisa que, para mim, assim, sabe, eu não colocaria, esse sujeito não deveria estar ali, mas eu entendo que o governo é um governo de coalizão, que nasce de uma frente ampla, da qual participam não só setores das esquerdas, mas também setores de centro e de centro-direita. E num governo nascido de uma frente ampla contra o fascismo, é óbvio que o presidente vai ter que ceder cargos a essas pessoas que compuseram essa frente. É óbvio que esse governo vai ter que contemplar essas pessoas. Mas o PT tem uma experiência com os 3 governos anteriores desse tipo de conciliação. Se tem essa experiência, o PT também, eu quero crer, pode também aprender com seus próprios erros e não deveria repeti-los. Então, nós que ficamos aqui torcendo para que o governo esteja mais à esquerda, nós nos afetamos também com essas decisões. Nos enfada essas decisões, mas o papel nosso, aí eu volto encerrando a minha fala, que eu comecei, o meu papel também é desmontar esses discursos, né, esse uso que a imprensa faz agora, que Lula está fazendo composições, as composições são criminalizadas, a política volta a ser criminalizada. Quando é o PT que faz política, a política é criminalizada. Aí a imprensa exige um purismo, como se o PT tivesse se elegido sozinho, como se fosse uma chapa puro sangue, desculpe a expressão, mas como se fosse uma chapa pura, unicamente petista, ou uma chapa do PT com o PSOL, com o PCdoB. Não é, né? E a imprensa esquece como se comportam as oligarquias políticas no Brasil, se esquece como se comporta o parlamento no Brasil, e aí centra toda a responsabilidade no governo federal e em Lula, deixa de chamar os ministros pelo nome, passa a chamá-los de ministros de Lula, ou seja, são estratégias de comunicação que vão disseminando, cultivando o ódio antipetista e vai incubando a violência. Então a imprensa volta a repetir um processo que ela já tinha feito antes e que resultou em Bolsonaro. Resultou na eleição de Bolsonaro, resultou na ascensão da extrema-direita, resultou nesses grupos aí financiados por esses institutos liberaloides, por exemplo, e eu vejo tudo se repetir, e aí nossa tarefa, uma vez que a gente viveu, é ir desmontando, enfrentando isso. Só para completar sobre essa terceira alternativa, que é na qual eu me situo. Eu nem sou o Janones, porque eu não tenho a capacidade de ser o Janones, de descer na merda, pegar as armas e atirar contra eles. Não vou ficar só também na superioridade moral de que não me atinge, dizer que não me atinge sim. Então, eu vou combinar uma comunicação alternativa que faça esse tipo de coisa que eu fiz com esse deputado de Minas Gerais, né? Ou seja, ridicularizá-lo nesse âmbito da arte de uma comunicação alternativa, utilizar as estruturas judiciais, ainda que o sistema judicial tenha lá os seus pecados,
é o que a gente tem, então a gente tem que recorrer a eles e desmontar, né? Entender nós, sobretudo nós jornalistas, nós intelectuais, nós que estamos desenvolvendo investigações, pesquisas nesse sentido, entrarmos mesmo, sairmos da academia e entrarmos na disputa para mostrar como é que esse tipo de comunicação é feita.